Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Jesus novamente. Hoje nós vamos falar basicamente sobre os domínios naturais, domínios morfoclimáticos, tudo bem? Na verdade isso vai acabar entrando um pouquinho no papo de vegetação, né, que acaba interagindo um pouco com o que a biologia fala. Bom, na verdade, apesar dessa imagem mostrar os domínios naturais do mundo, o nosso foco vai ser muito mais no nosso território, tudo bem? O território brasileiro e os principais domínios. Na verdade, nesse aspecto, nós vamos utilizar a categoria do professor Aziz Absaber, que dividiu o Brasil em 6 grandes domínios morfoclimáticos, sendo eles Amazônia, Cerrado, Caatinga, mares de morros, mata de araucárias e pampas. Além desses, nós temos também algumas zonas de transição, que são relacionadas às áreas que têm características de mais de um domínio morfoclimático, né? Os principais destaques estão para Pantanal, Mata dos Cocais, Agreste e Mangue. Beleza? Bom, começando aqui sobre esse assunto, vamos falar um pouquinho das florestas pluviais, que na verdade é justamente o domínio morfoclimático que no Brasil vai ser relacionado à Amazônia. Bom, uma característica interessante é que essas regiões ficam próximas à linha do Equador. E justamente por ficar próximas à linha do Equador, elas vão apresentar uma elevada temperatura, certo? O índice de radiação solar é muito maior nessas regiões. O Sol incide perpendicularmente, então a temperatura média tende a ser mais alta. E também essas áreas tendem a ter uma amplitude térmica baixa, ou seja, a variação de temperatura é pequena, porque sofre pouco com a variação das estações do ano. Legal? Bom, essas florestas elas acontecem basicamente em regiões muito próximas da linha do Equador, porque basicamente nessas áreas a gente tem muito volume de chuva. Nessas áreas, na verdade, nós vamos ter constantemente o que nós chamamos de zecite, não é? A zona de convergência intertropical. É lá que a gente tem o encontro dos ventos alísios. Na verdade, nessa faixa próxima à linha do Equador, isso é muito comum, o que faz com que o volume de chuvas nessas áreas seja muito alto. E, bom, lugares com grande temperatura e pequena amplitude térmica, eles têm uma tendência a ter uma biodiversidade maior. Até porque se a temperatura varia pouco, mais espécies conseguem se adaptar. Tudo bem? Essa imagem ela mostra, inclusive, né, que a gente consegue ver um extrato bastante elevado, bem alto de árvores. Né? Na verdade, a floresta amazônica, as florestas pluviais, elas tendem a ser bastante estratificadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos diferentes tamanhos de espécies, legal? Nós temos espécies de pequeno porte, médio porte, grande porte. E basicamente a gente só consegue ter essas espécies de grande porte graças ao grande índice de chuvas. Pensa o seguinte, árvores de grande porte elas precisam de muita água. Se elas precisam de muita água, apenas lugares com muito volume de chuvas podem suportar esse tipo de vegetação. Normalmente, lugares com pouca água têm uma tendência a ter uma vegetação de porte menor. Tudo bem? Claro que existem exceções, né? Por exemplo, na região dos pampas ou pradarias, como alguns gostam de chamar, a gente vai ter uma vegetação de pequeno porte mesmo com grande volume de chuvas. Mas naquele caso específico está relacionado ao solo, que o solo da região é muito arenoso. E o solo arenoso ele não retém muita umidade. Tudo bem? Mas em geral, muita chuva, vegetação de grande porte. Legal? Bom, então essa vegetação ela tem uma característica de ser latifoliada. Isso quer dizer que as folhas são grandes e largas. Ela é perene porque sempre tem folhas na vegetação e ela é estratificada porque tem vários tamanhos de espécie. Bom, essa outra imagem ela é bem interessante para a gente conseguir observar as fitofisionomias da Amazônia. Perceba que nessa parte aqui nós vamos encontrar o que nós chamamos de mata de terra firme. Essa mata de terra firme está localizada nas áreas que nunca inundam, certo? Ou seja, sempre vai ter vegetação sem o rio chegar, sem o rio inundar nessa área. Existe esse pedaço aqui chamado de várzea. Nessa várzea nós vamos ter justamente a região onde periodicamente é inundada, onde o rio enche no período das cheias. No caso específico da Amazônia, as cheias não estão diretamente relacionadas a um volume de chuvas maior de uma estação, que é o normal dos outros rios. No caso da Amazônia está relacionado ao derretimento do gelo na Cordilheira dos Andes. Quando há esse derretimento, há um aumento do volume dos rios daquela região. Legal? E acaba afetando essa região de várzea, que vai ter, por exemplo, seringueira, certo? É o tipo de vegetação que aparece na várzea. Guaraná, talvez você já tenha ouvido falar,
É um tipo de vegetação que aparece, por exemplo, na mata de terra firme. Existem algumas espécies que vão estar sempre dentro do rio, tudo bem? Nessas áreas que sempre são inundadas, que essa região vai ser chamada de igapó. Um dos exemplos de vegetação do igapó é a Vitória régia. Sabe aquela folhinha que tem uma florzinha, que tem um sapinho pulando? Então, é isso aí que vai aparecer nessa área da mata de igapó. Legal? Bom, na Amazônia, como eu disse, há constantes chuvas, constantes precipitações. E as chuvas nessa região são predominantemente convectivas. Galera, chuva convectiva é aquela chuva que, enfim, está relacionada à corrente de convecção, de água subindo, formando nuvem chovendo. Na verdade, se a gente for parar para pensar bem, é aquela chuva que a professorinha lá do fundamental ensinou pra gente. Falou que a água evapora, forma nuvem e chove. Na verdade, a chuva convectiva é mais ou menos isso. E tudo bem, tem massa de ar levando umidade para essa região, mas a água evaporou, formou nuvem e choveu. Não por conta de um choque de massa fria com quente, não por conta de intervenção de relevo. Simplesmente um processo natural. Legal? Bom, aqui mais uma imagem interessante, né? Notem, né, um extrato bastante alto de vegetação, certo? Enfim, como eu disse, né, vegetação latifoliada. Uma característica interessante que é uma vegetação higrófila, né? Esse G é interessante porque existem também espécies hidrófilas, mas no caso da Amazônia são higrófilas. Uma vegetação higrófila que é adaptada a um ambiente com precipitações abundantes, ou seja, com muita chuva. Tudo bem? A vegetação hidrófila, com D, na verdade é uma vegetação que está dentro do ambiente aquático mesmo. Tudo bem? Então tomem cuidados para não confundirem essas duas coisas. Uma outra coisa legal, né, em relação à Amazônia é que o solo da região ele é considerado um solo relativamente pobre. Tá? Inclusive, questões relacionadas ao solo da Amazônia são questões polêmicas, porque depende do conceito que o autor vai levar em consideração para dizer se o solo da Amazônia é profundo ou raso. Tem autores que levam em consideração que para ser solo, a gente vai considerar a camada de sedimentos. Se a gente falar em camada de sedimentos na Amazônia, é uma camada relativamente profunda, até porque o processo de intemperismo na região é muito grande. As chuvas são constantes, consequentemente as rochas gradativamente vão se transformando em sedimentos e formando uma camada bastante profunda. No caso de outras vertentes, né, tem outros autores que acabam defendendo que para ser solo, a região não basta ter uma camada de sedimentos, ela também tem que ter nutrientes. E no caso da Amazônia, esses nutrientes ficam muito focados na parte superficial. Legal? Tanto é que o tempo todo tem matéria orgânica caindo nessa superfície e forma um horizonte um horizonte orgânico, que a gente vai ter o que a gente chama de serrapilheira. Tá? Essa serrapilheira é justamente essa camada de matéria orgânica em cima do solo. Só que essa matéria orgânica ela é sempre retirada pela chuva. É um fenômeno que a gente chama de lixiviação. Sempre a água está passando e está levando esses nutrientes para outros lugares, às vezes para um rio distante e tal. Ou seja, né, os nutrientes eles ficam sempre em cima. O interessante é que esses nutrientes não entram tanto no solo com a chuva, porque como na Amazônia chove muito, o solo está constantemente encharcado, ele está constantemente saturado de água. Então, quando chove, é muito comum essa água levar esses nutrientes por cima para outros lugares e não empurrar para baixo, tudo bem? Isso a gente chama de escoamento superficial ou de erosão laminar. Legal? Bom, aqui tem um exemplo de um climograma relacionado a esse clima equatorial que é típico da Amazônia. Aqui eu coloquei Singapura só para mostrar que em outras regiões também apresentam a mesma característica. Percebam que o volume de chuvas ele é bem constante, tá? Essas colunas representam chuvas. E a temperatura também varia muito pouco, ou seja, pequena amplitude térmica e grande volume de chuvas. Tudo bem? Aqui, representação de mata de igapó, né? Sempre dentro da água. Várzea, é muito comum as palafitas, tá? Aqui está uma várzea inundada. Palafitas são aquelas casas que ficam na época da vazante, fica ela com algumas estruturas de madeira para deixar elas mais altas e para quando o rio subir, ele chegar até o ponto onde a casa está, beleza? Para inundar a área de dentro. E a mata de terra firme aqui, uma imagenzinha para poder, enfim, para a gente conseguir dar uma visualizada nessas características da vegetação, beleza? Bom,
Se a gente chega nos domínios tropicais, né, tropicais e subtropicais, a gente vai ter uma série de variações, né? A gente vai ter algumas florestas como a Mata Atlântica, que está relacionada a regiões com maior umidade. A gente, dependendo da região, né, principalmente na região subtropical, a gente consegue encontrar um clima mais semi-úmido, ou pode ser semi-úmido, pode ser subúmido. Dependendo da região, se for mais interiorizada, a gente acaba encontrando uma estação seca, né? Em algumas áreas dentro da região tropical, a gente encontra árvores decíduas que, diferentemente da vegetação perennifólia, as árvores decíduas perdem folhas em um determinado período, normalmente na estação seca. Nós vamos encontrar algumas matas galerias, que são vegetações que estão nas margens dos rios, tudo bem? Aqui, por exemplo, a gente pode observar que tem mais vegetação nessas áreas aqui mais baixas. Talvez não tenha um rio permanente aqui, um rio perene, mas sempre quando chove, provavelmente a água vai passar por aqui, o que faz com que a vegetação seja mais frequente nessas áreas. Tá? A mata galeria tem uma característica interessante, que ela tampa o rio, certo? Ela fecha o curso d'água, ela esconde. É diferente da mata ciliar, que está simplesmente ali na margem ali do curso d'água. Legal? Bacana? Bom, entre essas vegetações tropicais, a gente tem aqui a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, inclusive, dentro do contexto do Brasil, ela está num domínio chamado de Mares de Morros. Mares de Morros, na verdade, o Aziz Absaber colocou esse nome por conta da variação de relevo local. Não é um relevo relativamente movimentado, um relevo que apresenta, né, um bastante número de morros por conta da formação tectônica daquela região, a formação geológica, que há muitos anos atrás nós tivemos atividade tectônica naquela área. E, na verdade, tem muitos relevos que são em forma de cuestas, que parecem ondinhas de morros, de fato, o que fez com que o Aziz Absaber colocasse esse nome. Tá? Então a Mata Atlântica está associada a essa região, que inclusive tem um solo extremamente fértil. Né? É uma área que teve muito derramamento de basalto no passado. O solo conhecido da terra roxa, que é um solo realmente muito fértil. Né? Geralmente solos que têm origem em rochas vulcânicas são férteis pra caramba. E que também vão ter características semelhantes à da Amazônia. Não é? Uma floresta latifoliada, uma floresta estratificada, essa estratificação, por exemplo, diferentes tamanhos de espécies, estão relacionados com a questão do relevo também, né? Porque se a gente for pegar as áreas de encosta, as vegetações de grande porte não conseguem se fixar. Nos vales, as vegetações de grande porte conseguem se fixar de maneira mais adequada. E a Mata Atlântica, inclusive, ela vai apresentar uma biodiversidade bem grande. Na verdade, a gente acredita que a biodiversidade da Mata Atlântica é muito maior do que ela tem hoje. Até porque a gente vai ter uma estimativa de entre 5% e 7% dela preservada ainda. A maior parte foi desmatada por conta das atividades econômicas, né? Ciclos econômicos que aconteceram no Brasil, ocupações urbanas, mas principalmente ocupações agrárias nessas áreas, né, que acabaram expandindo as áreas de desmatamento. Legal? Enfim, além dessa região que a gente vai pegar de domínios tropicais do litoral, como eu disse, a gente tem algumas áreas mais interioranas. Nesse caso aqui, a gente já vai ter um climograma que mostra uma área que já não vai ser aquele clima da Mata Atlântica, vai ser um clima mais próximo do Cerrado, né? Mais próximo da região do Centro-Oeste, que vai ter uma variação de temperatura um pouco maior do que das regiões mais úmidas e também uma variação relacionada à precipitação. A gente vai ver na verdade, uma estação chuvosa, certo? Nesses dois pedaços. E esse pedaço do meio do ano mais seco, né? Aqui a gente fala que nós temos chuvas sazonais. Uma época que chove, uma época que não chove. Uma época que chove e outra que não chove. Isso é característica das regiões centrais em relação à questão climática. Beleza? Bom, em relação às regiões tropicais, como eu estava dizendo, nós temos algumas características interessantes, né? Muito rica em biodiversidade. Como essa biodiversidade é muito grande, assim como na Amazônia também nós temos essa característica, né, de plantas com bastante princípio ativo, né, indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, né, acaba se beneficiando muito nisso aí, certo? E quando a gente fala em relação à ocupação desses ambientes tropicais e do equatorial também, que é o caso da Amazônia, nós temos um destaque muito grande para a grande expansão
da agricultura, né, que muitos chamam de expansão da fronteira agrícola. Já passou pelo Cerrado, agora tem ido principalmente em direção à Amazônia. Muitas dessas áreas a gente vai encontrar áreas de exploração de metais preciosos, né, que aqui a gente está atacando garimpos ilegais, principalmente nas áreas de escudos cristalinos, tá, que a gente vai encontrar reservas de metais preciosos, né, lixiviação que está relacionado a chuva, laterização que está relacionada à concentração de metais que se oxidam com contato com a água, né, em relação às características do solo, né, que é um solo que muitas vezes tem muito volume de ferro, muito volume de alumínio em contato com a água, acaba oxidando e tornando o solo bastante ácido. Beleza? Bom, enfim, e para fechar a aula de hoje, nessa primeira aula sobre domínios morfoclimáticos, é importante também destacar algumas erosões que podem acontecer nesses tipos de ambientes, né? Erosão por ravinamento, legal? Que está relacionado a caminhos de água que são formados, nesse caso naturalmente, mas não necessariamente natural, e as vossorocas, que são grandes rachaduras, muitas vezes provocadas pela influência humana e que acaba gerando esses grandes buracos aí que dificilmente são, enfim, restaurados. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Essa primeira aula sobre domínios morfoclimáticos. A gente volta num próximo vídeo para falar um pouquinho mais sobre esse assunto que ainda tem muita coisa. Um abraço, até mais.